Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, dando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, sempre para Negueb. Até o versículo 9. O Senhor abençoe sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes que um ser humano pode ter é a consciência que é, em primeiro lugar, e a consciência do que quer. Essas duas coisas estão sempre presentes nas pessoas que se dão bem na sua vida. Ter a consciência de quem é, consciência daquilo que quer. Por quê? É pela consciência que somos é que nós podemos empreender certas coisas. Aliás, eu diria que tudo o que nós quisermos, temos que partir de uma consciência interior bastante forte, positiva, consciente, certo? Então é preciso que nós saibamos que somos, também saibamos o que queremos. E isto é que move a nossa vida para grandes empreendimentos. Quem não sabe o que é, quem é, não sabe o que quer, não chega a lugar nenhum. Então nós precisamos ter consciência disso. As lutas que empreendemos na nossa vida com o objetivo de alguma coisa só são possíveis de alcançarmos nosso alvo, só é possível nós termos consciência daquilo que nós queremos. Eu começo esse texto dizendo assim, por causa do texto que nós lemos. Nós vamos falar esta noite sobre a dinâmica
da vida que está em aliança com Deus. Dinâmica da vida em aliança com Deus. Por que este título a este texto? Porque quando nós estudamos a vida de Abraão, vemos-lo consciente de quem era, Deus queria que ele fizesse, consciente também que a sua parte devia ser feita. Abraão era assim. Homem que viveu tantos anos atrás. Abraão viveu entre 2200 e 2000 anos antes de Cristo. Portanto, 4000 anos antes de nós. Ele vivia em uma terra idólatra, uma cultura totalmente corrompida, conforme versículo 5, texto que nós temos. Deus levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, eles saíram de lá e Deus mandou. Era uma terra corrompida mesmo. Abraão tinha 75 anos, conforme o versículo 4, quando ele saiu de lá da terra onde ele vivia, Deus mandou que ele saísse. Agora, é interessante olhar que a saída de Abrão, lá de onde ele morava, seu pai e a sua família, foi uma escolha soberana de Deus. A chamada de Abraão foi uma escolha soberana de Deus. E, para começo de conversa, a vida de Abraão tem dois estágios. O primeiro estágio é aquele que está no versículo 1. Certo? Ora, disse o Senhor a Abrão. A palavra Abrão quer dizer pai exaltado. Mas depois Abrão teve o nome mudado para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Pai exaltado para pai de uma multidão. Deus estabeleceu um plano para a vida de Abraão, fez aliança com Abraão, com promessas. É isso que é o texto que nós lemos. A chamada de Abraão continha promessas e continha compromisso. Estão bem conscientes disso? Promessas e compromisso. Isso quer dizer que devia haver obediência e dedicação pessoal de Abraão em obediência à palavra de Deus. Foi assim que Deus estabeleceu, então é assim que ele devia ver, devia proceder. É um texto, é um tema que chama muito a nossa atenção, porque a Bíblia mostra que Abraão, consciente do seu chamado, foi um homem obediente à palavra de Deus. E aqui uma pergunta para todos nós. Como se sente uma pessoa que tem uma experiência como a de Abraão? Repito, como se sente uma pessoa que tem uma experiência como essa que Abraão teve? Como foi que ele ficou? O que se passava na sua mente? Quando nós olhamos o texto bíblico e vemos a narrativa, nós ficamos realmente questionando como que se passava na mente daquele servo de Deus. Vejam só,
Ele era bem casado, mas não tinha filho. A sua esposa Sara era estéril. Possuía muitos bens. Tinha pessoas debaixo do seu comando. Era uma pessoa muito bem sucedida em termos gerais da vida. Mas que Deus disse a ele é que ele deixasse a sua terra e a sua parentela, seus parentes, seus familiares e a sua terra. Ele deixasse tudo para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Vejam que experiência tremenda, uma terra que te mostrarei. Já aplicando isso em nossa vida, vamos colocar-nos na posição de Abraão, para entendermos o nosso chamado. Porque nós não vivemos por acaso. A melhor coisa que podemos fazer em nossa vida, num momento como este, de definição de vida, é nos colocarmos na posição de Abraão e buscarmos a Deus para sabermos o que Ele quer de nós. Eu falei no início deste estudo, é algo para nós considerarmos. Porque há pessoas que vivem no mundo sem objetivo nenhum na vida, sem saber para onde vão, para que vivem. Vivem porque vivem, mas sem objetivo nenhum. Como eu disse há pouco, quem não tem objetivo na vida não chega a lugar nenhum. Muita gente vive como uma música popular muito difundida que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então não sabe para onde vai, para onde for, está bom. Mas quem é crente, quem é servo de Deus, tem que estabelecer projetos segundo Deus. Tem que orar pedindo a orientação de Deus para a sua vida em todos os momentos. Nós que vivemos para servir a Deus, nós que servimos a Deus, temos que ter consciência daquilo que move, daquele, aliás, que move a nossa vida, daquilo que nos move, no caso, como coisas daqui e agora, para analisarmos à luz da palavra de Deus. Se estamos bem, se não estamos, se falta ser feito, se temos feito alguma coisa. São coisas que os seres humanos têm que pensar, fato. Mas eu gostaria que neste tema, a dinâmica da vida em aliança com Deus, estudar uma lição que, para mim, tem uma importância muito grande. E a primeira lição que nós temos aqui está exatamente no versículo 1. Deus disse para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Qual é a lição que nós temos aqui? É que Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a nossa vida. Quem é filho de Deus deve ter a consciência desse plano. Que Deus não nos abandona. Ele é o Pai que não nos deixa ao léu. Ele nos salvou, Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. Nos estabeleceu na sua igreja, no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E cada um de nós tem dom para desenvolver para a glória de Deus. Nós não estamos soltos.
conhecer esse plano ajuda-nos a posicionar-nos diante das circunstâncias. Quando eu digo isto, é muito interessante, porque quando nós vamos no livro de Gênesis, para o capítulo 45, versículos 4 a 8, vamos ver algo impressionante. Vejam só, Gênesis 45, 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, e aqui está o cerne, assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua terra, a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Meus irmãos, isto aconteceu quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Aqueles irmãos que queriam matá-lo, mas Deus não permitiu isto. E entre eles mesmos decidiram não matar José, mas vendê-lo como escravo para uma caravana que passava para o Egito. E venderam, e José foi para lá. E aí inventaram mentira, dizendo a seu pai que José havia sido comido por uma fera do campo. Levaram a roupa dele suja de sangue e pronto, era tido por seu pai como morto. Mas o plano que eles intentaram para matar José, o ciúme dele, Deus transformou em bênção, porque Deus tinha um plano para José. Agora, como seria isso se José não entendesse também assim? É aqui que está o cerne da nossa questão. Não bastava Deus ter consciência disso. Não bastava Deus, no seu plano, estabelecer isso. Era preciso que José tivesse consciência também. Este é um ponto indispensável para nós vivermos bem. Quando nós temos consciência do que somos, para o que vivemos, a nossa vida tem objetividade. Sim, nós sabemos para o que vivemos. É interessante quando eu vejo um jovem se preparando para fazer o curso superior. E a gente pergunta: você pensa fazer o quê? Ele diz: eu vou seguir a área da saúde, eu vou seguir a área da tecnologia, eu vou seguir a área de humanística. Bom, essas áreas que contêm muitos cursos, eles sabem o que querem. Agora, quantos não sabem, vivem por aí à toa? Chamando para o nosso meio, crente deve ter a consciência do que é. Primeiro, a sua posição diante de Deus, como membro do corpo de Cristo. Como tal, ele se responsabiliza também. É justamente a lição que estamos estudando. Todos nós devemos ter a consciência de que Deus tem um plano para a nossa vida. Nós não estamos soltos
automaticamente vem a pergunta: você tem consciência para o que vive? Diante de Deus e prestando conta a Deus, você tem consciência para o que vive? É interessante que a gente saiba disso. A nossa vida não se circunscreve somente em trabalhar, ir para casa, comer, dormir. Quais os alvos dentro disso que nós temos? Hoje as empresas estão procurando pessoas que tenham alvos. Quando a pessoa vai ser ouvida, né, por alguém que toma conta dessa área de recursos humanos para conseguir um emprego, essa pergunta consta: em trabalhando nessa empresa, você pensa ser o quê? Fazer o quê? Você pensa chegar até onde? Porque toda empresa trabalha objetivamente. Na igreja, como crentes, mais do que em qualquer outro lugar, nós devemos ter essa consciência. Deus tem um plano para a nossa vida. Que plano ele tem? Abraão sabia, José sabia. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha consciência disso. É assim. Em Atos 26:16, Paulo diz: porque por isto, aliás, Cristo diz a Paulo: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te apareci, não pelas quais te aparecerei ainda. Paulo estava dando testemunho da sua experiência com Deus, com Jesus Cristo. Paulo sabia quem era e o que Deus queria da sua vida. Ele tinha consciência disso. Mas não fica somente em Paulo. Em Êxodo 3:10, nós vemos Moisés também. Moisés, quando foi chamado por Deus, Deus disse: vem agora, eu te mostrarei, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O texto diz exatamente isso. Vem agora, eu te enviarei a Faraó. Para quê? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés sabia para o que vivia. É interessante vermos que no seu livro sobre história dos judeus, Flávio Joséfos diz que antes de ser chamado Deus, Moisés era um general do exército egípcio e foi um homem que conseguiu grandes vitórias para o seu povo egípcio, para o povo egípcio. E Faraó queria colocá-lo na posição dele. Ele seria um faraó. Mas aí Moisés tinha consciência de quem ele era. Ele não era egípcio. Ele fora criado pela filha de Faraó, mas ele não era egípcio. Ele era judeu, consciente do que era, passou por todas aquelas experiências na sua vida. E finalmente, texto que nós lemos há pouco, ele ouviu a voz de Deus que o chamou, dizendo que Deus queria que ele fizesse. Meus irmãos, esta é uma experiência que todos nós precisamos ter na nossa oração, buscando todos os dias, que é que Deus quer
de nós, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Nenhum de nós está solto. Deus não nos abandona. Mas há um outro exemplo que nós temos aqui. Está em Juízes 6,14. É Gideão. Gideão é um outro exemplo fantástico. O anjo chega, ele está malhando lá naquele lugar aberto onde ele estava para guardar seu cereal da mão dos inimigos, os midianitas. E aí o anjo diz: o Senhor é contigo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Por que o anjo falou assim? Porque quando ele ouviu dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo, ele disse: se o Senhor é conosco, que tudo isso nos sobrevém. Porque esses inimigos nos atacam e levam tudo de nós. E ali o Senhor queria mostrar a ele que ele era o instrumento de Deus para libertar o seu povo das ofensas, das tormentas que eram causadas por aqueles inimigos. Ele era um instrumento de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida. Nenhum de nós está solto no mundo para fazer o que quiser. Quem é crente tem que entender isso. Por isso, o anjo disse a ele: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. E eu acho interessante essa frase final que diz: porventura não te enviei eu. Não é uma proposta de qualquer um. É uma afirmação daquele que tem nossa vida em suas mãos, que tem o controle sobre nós, que nos ama, que nos abençoa, que quer que nós entendamos que a melhor coisa que podemos fazer na vida é compreender que Deus tem um plano para nós, que esse plano é bom e faz bem à nossa vida. É isso que nós devemos aprender. Mais uma vez, pergunto: está consciente de que Deus tem um plano para a sua vida? Está consciente desse plano? Mas há uma outra lição aqui. A lição que nós temos aqui está nos versículos 2 e 3, texto que nós lemos. E o versículo 2 diz assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que lição é esta que este texto nos dá? É que a minha aliança com Deus tem implicações além de mim. Isso aqui é preciosíssimo. O texto diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A grande lição é: a minha aliança com Deus tem implicações que vão além de mim. Eu, como crente, nós, como crentes, devemos ter a consciência de que, através de nós, a nossa família é abençoada, os nossos amigos são abençoados, nossos irmãos são abençoados, a nossa igreja é abençoada, todos aqueles com quem mantemos contato, o meio ambiente onde nós circulamos, todo mundo é abençoado através de nós.
É uma lição preciosa para nós sabermos o valor em Cristo que nós temos. Não temos valor por nós mesmos, em nós mesmos, mas em Cristo sim, pelo que somos. Literalmente, o texto diz assim: para que eu possa fazer de ti, abençoar-te e tornar o teu nome grande. Grande aqui em número e importância. Que afirmação Deus fez para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Uma pessoa ouvindo isso da boca do próprio Deus, ouvindo a voz de Deus falando assim, como é que essa pessoa ficaria? Pois bem, o texto diz que Abraão obedeceu, porque sobre ele estava agora uma promessa simplesmente demais, como nós dizemos aqui. Agora, meus amados irmãos, é interessante sabermos o seguinte: os capítulos de 1 a 11, do livro de Gênesis, o texto hebraico usa a palavra abençoar 6 vezes e amaldiçoar 5 vezes. O uso dessas duas palavras, deste texto que nós lemos, os versículos de 1 a 3, tem a ver com essas passagens. Abraão conhecia o ambiente onde ele estava, sabia muito bem que ficando ali, sem aquela experiência com Deus, ele não iria fazer coisa alguma. Mais ainda, Deus havia decretado estabelecer um povo pelo qual Deus fosse conhecido no mundo, um povo através do qual Cristo viesse, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Depois de Gênesis 3:15, a promessa que nós temos aqui é interessante. Em Gênesis 3:15 é o primeiro versículo que nos ensina que viria um para ser a solução de Deus para o mundo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Deus disse isso para a serpente, para Satanás, usando a serpente ali, ouviu isso de Deus. E aqui Abraão está sendo tirado da sua terra, da sua parentela, para um lugar que Deus iria mostrar a ele, para uma terra diferente. E lá ele constituiria um povo, e desse povo, Salvador viria, Messias, de fato, viria. A aplicação direta está nos versículos 4 e 5. Sim, o versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Versículo 5, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão não ficou no caminho. Ele foi para onde Deus mandou, porque sabia que Deus tinha um plano para a sua vida. Imaginemos quanta gente dependendo da fidelidade de Abraão. Humanamente falando, podemos imaginar, e se Abraão não tivesse ido? Certamente Deus teria suscitado uma outra pessoa. Mas, irmãos meus, quando Deus ordena, quando Deus chama, Ele empreende o que é preciso no nosso coração, na nossa mente, e abre as portas para que aquilo que Ele quer aconteça. Isso se chama providência
de Deus. Todos nós precisamos ter consciência dessa providência de Deus. É o empreender de Deus para que o seu plano aconteça, para que o seu decreto se torne factível, aconteça de fato. Foi assim com Abraão. Conscientemente ele sabia disso. É assim conosco. Nós temos que saber, conhecer, ter consciência da nossa utilidade nas mãos de Deus para a sua obra, para aquilo que Ele quer de nós. Qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a profissão, nós como pessoas humanas, gente, servo de Deus, nós precisamos saber que onde estivermos, está ali um servo de Deus que deve ser uma bênção para quantos estão ao nosso redor. Então, repito, quanta gente dependendo da fidelidade de Abraão. Historicamente, isso vem até nós e até quando Cristo voltar. Abraão é nosso pai na fé. Judeus, cristãos, islamitas, todos defendem que são descendentes de Abraão. E, de fato, historicamente são. Agora, meus amados irmãos, vamos parar um pouco e pensar em nossa vida como crentes, como salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplicar isso para nós. E aí a pergunta aliás, a afirmação é a mesma. Quanta gente depende de nós? Qualquer que seja a função que nós exerçamos, quanta gente depende de nós? É preciso que nós entendamos isso. E a pessoa mais feliz neste mundo é aquela que sabe para o que vive e tem consciência de que está realizando aquilo que Deus quer na sua vida. A dinâmica da vida em aliança com Deus. Nós temos uma terceira lição, conclusiva lição aqui. Minha vida com Deus deve ser regida pela palavra, para que se cumpra a sua promessa em mim. Abraão obedeceu. Ele tinha consciência de que Deus lhe havia falado. Ele foi movido por essa fé. Abraão é chamado nosso pai na fé. Que ele ouviu a voz de Deus e aí procurou cumprir. Agora, meus irmãos, a nossa vida com Deus deve ser regida por sua palavra. Nós devemos ter consciência da vontade de Deus sobre nós. Como crentes, devemos ter consciência disso. Os versículos 6 a 9, texto que nós lemos, nos falam abertamente sobre isso. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vejam só a importância disto. Edificou um altar ao Senhor naquela terra. Fazendo o quê? O que quer dizer isso? Quer dizer, esta terra aqui pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. Eu tenho pertence a Deus. A minha profissão é para a glória de Deus. Que coisa impressionante isso.
Mas vamos para o versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mais uma vez, o texto mostra como Abrão interpretava a vida. Edificou um altar para dizer o quê? Aqui pertence a Deus. Meu irmão, minha irmã, servos do Senhor, devemos edificar um altar onde nós estamos, um altar na nossa casa, um altar no lugar onde nós trabalhamos, um altar na nossa vida como um todo, para reger o nosso comportamento, os nossos objetivos, o nosso trabalho, para que nós possamos empreender como Deus quer de nós. Abraão seguiu o que Deus queria dele. E onde ele chegava, tinha a consciência de que Deus estava com ele. E um altar significa exatamente isso. Duas coisas interessantes aqui. Ele armou a sua tenda, um homem responsável pela sua família e por todos os seus. Em segundo lugar, ele armou um altar, edificou um altar para dizer: Deus está no meio de nós. É Ele, é esse Deus que nós vamos adorar. Não há pessoa mais feliz no mundo que esta. Não pode haver. Aquele que tem consciência de que a sua vida é regida pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra nele. Abraão não voltou para a sua terra. Ele sempre caminhava para o alvo que Deus tinha para ele. E é exatamente no versículo 7 que está a essência da promessa de Deus aos patriarcas. Vejam, ali Abraão consagrou a terra prometida. Ele disse: essa terra é do Senhor. Darei à tua descendência esta terra. Versículo 7. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esta terra aqui pertence a Deus. Por isso os judeus lutam tanto por aquela terra, há uma luta imensa contra outros povos que estão ali. Por quê? Porque Abraão, pai do povo judeu, pai do povo da promessa, edificou um altar ali. Ele não voltou para a sua terra, ele foi para lá. E ali ficou. E ali se estabeleceu, porque Deus mandou que fosse assim. Meus irmãos, aplicando já a nossa vida, eu diria que nossa vida é exercitada, é fortalecida à medida que nós obedecemos a Deus e vemos o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Nós não estamos sozinhos. Quem é crente não vive só. Quem é crente tem que ter consciência de que Deus está com ele. Quem é crente tem que saber que sua vida está nas mãos de Deus, que não vive por acaso, que há um plano para a sua vida, que a sua vida tem implicações além dele mesmo para os outros. Abraão sabia disso. Meus amados irmãos, eu quero concluir nosso estudo dizendo que devemos alegrar-nos
à medida que temos a consciência de que somos uma bênção. Onde Abraão chegava, a bênção estava com ele, porque Deus estava com ele. É assim que deve ser o povo de Deus hoje. Cada um de nós, todos nós que somos crentes, devemos ter consciência de que, por sermos crentes, somos uma bênção onde quer que nós estejamos. Os crentes não devem ser conhecidos como gente chata, como gente difícil de se viver, como gente de mau testemunho, como às vezes acontecem por aí. Os crentes conscientes que em Cristo somos uma bênção, devemos ser essa bênção conscientemente, onde quer que nós estivermos. Devemos orar para que o Senhor nos abençoe nesse sentido, para que Ele nos ajude. Esse instrumento de bênção que devemos ser não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Devemos ter consciência da dinâmica da vida que anda em aliança com Deus. Se nós andamos nessa aliança com Deus, devemos alegrar-nos à medida que temos a consciência que somos uma bênção. Onde estivermos, nós somos uma bênção, porque somos crentes. Mas, concluindo, à luz da palavra de Deus, os objetivos alcançados são marcos para estabelecermos outros objetivos, para estabelecermos outros alvos para a nossa vida. Por que eu digo isso? Porque o crente é aquele que, enquanto está no mundo, ele está trabalhando para que, por sua vida, por seu testemunho, mesmo como eu falei há pouco, com essas implicações além de mim, exatamente por essas implicações além de mim, o crente deve saber que é uma bênção para aqueles que estão perto dele. Às vezes a pessoa nem crente é, mas pelo fato de estar ali, é uma pessoa abençoada. E na prática isso acontece. Uma palavra que nós damos, quanta gente pede a nós que oremos, quanta gente pede a nós orientação, quanta gente entende que a igreja é local onde o povo se reúne, o templo é o local onde a igreja de Cristo se reúne para adorar a Deus, e aquele povo é um povo abençoado. Onde Abraão chegava, Deus abençoava. Como vai nossa vida? Somos uma bênção? Temos consciência disso? Se é crente, é uma bênção, sim. Agora, temos que ter consciência disso. E é em cima dessa consciência que nós estabelecemos os nossos empreendimentos para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, servos do Deus Altíssimo, cada dia procuremos fazer de nossa vida essa bênção. Ser tu uma bênção, disse Deus a Abraão. Vamos ser essa bênção. Vamos orar diariamente para que Deus nos ajude, de modo que conscientemente, tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Nunca nos esqueçamos disso. Que a bênção de Deus em nossa vida tem implicações além de nós. Nós não ficamos com essa bênção sozinhos. Nós distribuímos para os outros. Por isso Cristo disse: sol da terra, vós sois luz do mundo. Vós ali, esse pronome ali na língua grega,
está enfático. Quer dizer, vós, somente vós. O crente tem que saber. É uma bênção para o mundo. E tem que viver assim, consciente de que é uma bênção em Cristo para o mundo. Vamos orar? Concluir o nosso estudo hoje. Deus nos abençoe, nos ajude. Deus amado, aplica a tua palavra em nossos corações, de modo que cada um de nós tenha tirado a sua lição. Se alguém estava com a vida sem saber para onde ir, sem rumo, sem objetividade, opera com o teu Espírito, para que essa pessoa tenha ânimo de empreender em ti para a tua glória. Ser com teu povo, particularmente da nossa igreja. Esse povo que Deus ama, esse povo que glorifica a Cristo com testemunho. Ó Deus, abençoa nossos irmãos, teus filhos. Dá que cada um tenha consciência do seu chamado, do seu dom. Procure empreender para a tua glória. Nós oramos agradecidos, pedindo tua bênção sobre nós, sobre a nossa cidade, nosso estado, a nossa nação, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da bênção,